com subsolador acoplado a um trator case aqui, tá? Esse subsolador que a gente está vendo aqui foi muito tradicional aqui no Brasil, né? E ele é composto, né, de um chassi com a torre de acoplamento aqui para o sistema hidráulico de 3 pontos, rodas para controle da profundidade, uma haste e a ponteira, que é o órgão ativo. Vamos aproximar aqui, ó, a ponteira do tipo estreita, tá? Lembrando que a profundidade de trabalho é de 5 a 7 vezes a largura da ponteira. E a outra regulagem que a gente faz bastante nesse equipamento é a distância entre hastes, né? Se você vendo pela parte de trás, as hastes, né, estão presas aqui no chassi por meio de 4 parafusos, e aí você regula essa distância entre hastes. A distância entre hastes depende do tipo de ponteira. Como é uma ponteira estreita, é de 1 a 1 vezes a profundidade de trabalho. Então você regula primeiro a profundidade e depois você regula a distância entre hastes. Tá? Outras regulagens que a gente faz é o nivelamento longitudinal, no sentido do comprimento, no terceiro ponto, e o transversal, que é nos braços inferiores do sistema hidráulico de 3 pontos. Tá? Então, é um equipamento bem simples aqui. Tá? Vamos adentrar o trator aqui, a gente consegue ver de cima o implemento. Tá? Então, o equipamento aqui está com 9 hastes. Tá? Esse foi um equipamento muito utilizado. Lembrando que a operação de descompactação, ela é a última antes do processo de semeadura, ou antes do plantio, ou antes dos transplantios, porque não faz sentido eu subsolar primeiro, depois arar e gradear e compactar. Então, neste caso, o equipamento aqui é o último a ser utilizado. A gente vai ver outros equipamentos, mas esse é o mais simples, né? O ideal é aquele equipamento que tem um rolo estorvador, que a gente vai ver na sequência. Tá? Então, vou baixar o implemento. Ele é um equipamento de haste que crava no solo e vai fazendo a descompactação desse solo, tá? Então aqui ele já levantou, porque eu acionei o operador, e como o solo já está preparado, ele está dizendo que não precisa, tá? Está entendendo que não precisa. Mas é um processo de remoção de camadas compactadas. Lembra que a diferença de escarificador e subsolador está relacionado com a profundidade de trabalho. Com a profundidade de trabalho. Então você está vendo aqui o equipamento cravado no solo. Vamos ver pelo outro lado. Ele está cravado no solo, a roda ali para controle de profundidade, ela é parafusada, que você ajusta, tá? Então, escarificador trabalha em torno de 30, 35 centímetros, depende da altura que você pegar, mas trabalha até 30 na casa do preparo do arado ali, né? E a descompactação é um processo mais profundo, que a gente chama de subsolagem, né? Esses equipamentos vão trabalhar abaixo de 40 centímetros de profundidade, tá? 35. Então, essas são as principais diferenças, e esse é um equipamento muito utilizado, muito bom. A gente vai ver os outros na sequência.